Pode começar aí. 3, 2. Mestre e amigo Jesus, somos gratos por mais este dia, por este momento em especial, esta casa de amor e luz que nos acolhe, que conforta os nossos corações, que nos mostra e nos conduz o Teu Evangelho. Nesta noite em especial, pedimos as Tuas bênçãos de amor para este lar, para esta escola, para este hospital. E assim, os Seus caravaneiros de amor encarnados e desencarnados, que levam essas mensagens a cada coração, que irão ouvir nesta noite, possa permitir que os Teus caravaneiros de luz visite cada lar, cada coração, através dessa mensagem de amor. E assim, somos gratos pela oportunidade, por esse convite que o Senhor nos faz, todos os dias, ao levantar, a sermos melhores, a colocarmos em nossos corações os Teus exemplos de amor, de fraternidade, de humildade, de caridade. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor aqui para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil da caridade, mas é uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória. Perdoar aquele que Deus colocou em nosso caminho para ser os instrumentos de nossos sofrimentos e pôr em prova nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 ninharias, que são alfinetadas que acabam por ferir. Mas é preciso olhar tanto os deveres que nos são impostos, quanto as consolações e as compensações que recebemos. Só então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Quando se olha do alto, o fardo parece menos pesado do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós, e não tinha nada a se repreender, enquanto vós tendes que expiar vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Portanto, sedes pacientes, sedes cristão. Essa palavra encerra tudo. O Espírito Amigo, Le Havre, 1862. Que assim seja. Então, com o tema Ressignificando a Solidão, temos nossa irmã Viviane. Boa noite a todos. É com uma enorme alegria que eu estou aqui hoje nessa casa que me acolhe sempre com tanto carinho. E estamos aqui hoje para realizar nossa palestra com o tema Ressignificando a Solidão. Quando a gente aceita um tema, muitas vezes trata-se de uma necessidade da nossa própria alma, muito mais do que um assunto que a gente domina. E, portanto, ao final de uma palestra, a gente, como palestrante, é sempre o maior beneficiado. E isso está acontecendo exatamente hoje comigo, porque falar da solidão num momento como esse leva a gente a pesquisar, a tentar entender, e o aprendizado é gigantesco. Então, para nos ajudar nesse tema, nós vamos fazer
uma breve viagem ao Livro dos Espíritos. Vamos na penúltima parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, e vamos no capítulo da lei da sociedade. Deus fez o homem para viver em sociedade. Isso está escrito lá nesse capítulo. E para que ele pudesse viver em sociedade tranquilamente, Deus deu ao homem o dom da palavra e principalmente deu ao homem a necessidade da ajuda mútua. Ou seja, Deus nos ensinou o verdadeiro significado da fraternidade. E aí, o isolamento, quando a gente pensa nele, a gente entende que ele está relacionado ao egoísmo e principalmente à inutilidade. Imagina, então, uma pessoa que decidiu ser eremita. Então ela vai para cima de um monte e lá ela fica sozinha para o resto da vida dela meditando. Qual a contribuição que essa pessoa está dando para a sociedade, para o progresso da humanidade, para o crescimento espiritual dos seres humanos? Então, nenhuma colaboração é dada a partir desse indivíduo que se isola. Portanto, esse isolamento é egoísta e inútil. E nós temos as necessidades de aprender a dividir espaço, aprender a compartilhar as nossas alegrias, compartilhar os nossos sentimentos de tristeza. E tudo isso é dado graças à nossa composição social. Então, nós também somos presenteados com a capacidade de desenvolver laços de família e laços de amizade. Portanto, na nossa conclusão, nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. O que acontece na nossa sociedade nos dias de hoje? A nossa sociedade, infelizmente, ela tem um modelo de tecnologia que anda muito além do amor. E aí, quando a gente olha nas redes sociais, quando a gente vê as mídias, o que se coloca lá? Nós vemos fotos de pessoas lindas, maquiadas, felizes, e essas pessoas têm a melhor vida, fazem as melhores viagens, comem as melhores comidas, têm os melhores amigos. Então, a gente começa a ver aquilo ali e começa a perceber o quê? A perfeição sob a forma da felicidade. Umas postagens que, se nós formos olhar, muitas vezes escondem as chagas, as dores, as grandes feridas dessas pessoas. Só que tem gente que vê isso e acha que é real. E aí, se comparar a sua realidade àquela realidade fantasiosa, isso fatalmente vai reforçar essa sensação de solidão daquela pessoa que está se comparando com aquele ideal, com aquele padrão de perfeição. Esses ideais são fantasiosos, como eu falei. É uma ilusão daquilo que nós deveríamos ser. E a partir dessa ilusão de um padrão de perfeição, nós começamos a rejeitar quem nós realmente somos. Aceitar as nossas imperfeições não significa que nós devemos nos acomodar a elas. É lógico que o nosso trabalho nesse mundo de provas e expiações é justamente a evolução. Nós precisamos do burilamento, de sofrer as dificuldades e as dores, porque é um planeta específico para espíritos aprendizes. Então, é preciso que a gente realmente tenha como objetivo a perfeição. Mas qual é a perfeição que nós conhecemos? Então, a única perfeição que nós conhecemos é Jesus. E daí, nós nos basearmos na pedagogia do Cristo é o ideal para que nós orientemos o nosso comportamento.
É lógico que nós temos a perfeita imagem da nossa imperfeição. Nós conseguimos saber que estamos aquém do ideal. Agora, essa consciência de imperfeição individual e, ao mesmo tempo, imperfeição coletiva, porque nós sabemos que estamos cercados de seres humanos e sabemos que todos os seres humanos são imperfeitos. Então, essa consciência da imperfeição, ela nos leva a pensar o seguinte: vamos nos questionar, por que é que, consciente da minha imperfeição, eu busco a perfeição no outro? Eu busco a perfeição nas relações. Eu busco um casal perfeito, filhos perfeitos, pais perfeitos. O destino de quem busca essa perfeição é sempre a frustração. Porque o nosso ideal acaba estando muito além da nossa realidade. E aí gera uma distorção da percepção do que é real, do que nós podemos viver. O ideal de um relacionamento, então, qualquer que seja ele, quando a gente se refere a um relacionamento, nós não estamos obrigatoriamente falando de um casal. Nós estamos falando de todos os relacionamentos sociais que existem. Mas o que nós devemos levar para um relacionamento? Nós devemos levar aquilo que nós temos de melhor. Daí, nós vamos encontrar com um outro também entregando aquilo que ele tem de melhor, o que eleva o patamar da relação. E assim, elevando o patamar da relação, nós vamos conseguir construir juntos uma relação ideal dentro da imperfeição que nos é própria e sem a idealização da perfeição que nós não conseguimos atingir, pelo menos não nessa encarnação e nas próximas encarnações mais próximas, né? É muito mais fácil e muito mais leve a gente caminhar aceitando essa realidade, aceitando a realidade de quem nós somos e não imaginando loucamente o que nós poderíamos ser. Porque isso acaba nos escravizando a modelos que fazem com que a gente gaste muita energia para tentar atingi-los. E nós fomos tão feitos para amar o outro, para amar outras pessoas, que quando a gente se decepciona com elas, é natural que a gente passe a amar coisas. Então a gente passa a amar um carro, uma casa, uma viagem, a gente passa a amar roupas, né? Nós somos direcionados à compulsão material pela frustração das emoções que nós não conseguimos viver. É por isso que nós precisamos ter a consciência de que essas coisas, de que pessoas, até a própria vida, não nos pertencem. E aí, com essa consciência de que nós não temos o poder sobre tudo isso, essa consciência nos leva a praticar o desapego. E a prática do desapego tende a nos curar da solidão. Com todos esses conceitos, então, agora a gente faz a pergunta que motivou essa palestra. Como ressignificar o conceito de solidão? Emmanuel, no prefácio de Nosso Lar, ele diz que para aprender a ciência da elevação é preciso viver a solidão. E ele chama essa solidão de solidão dos cimos, ou seja, a solidão das alturas. É preciso que a gente se eleve para que a gente possa ter esse encontro com o divino que habita dentro de nós. E quem é o divino que habita dentro de nós? Nada mais, nada menos do que Deus. Deus está em nossos corações.
lá no aposento mais íntimo da nossa alma. Portanto, Deus nunca está ausente de nós. E aí nós chegamos à conclusão de que nós nunca estaremos sozinhos. Mas não é só Deus. Junto com Deus, também tem uma outra figura que nos acompanha 24 horas por dia, que é o nosso anjo da guarda, que está sempre conosco, nos intuindo, nos protegendo, guiando os nossos passos e estando simplesmente ao nosso lado porque nos ama. É por amor. A relação de um ser humano com o seu anjo da guarda é uma das relações mais amorosas que existe. E além do nosso anjo da guarda, também existem todos os nossos espíritos protetores, nossos mentores, que auxiliam o nosso processo de evolução. Então nós nunca estaremos sozinhos. É porque nós, seres humanos, temos uma visão tão limitada de certas coisas que a gente necessita da presença física. Mas quando a gente transcende esse conceito do toque, da matéria, do físico, nós conseguimos perceber que estamos sempre rodeados de pessoas que nos amam, mesmo que elas não estejam presentes. E se nós não temos a presença física de certas pessoas, mas elas estão encarnadas, nós podemos sintonizar com o pensamento delas, desde que nós tenhamos vontade de fazer isso. Então, as relações amorosas, elas estabelecem sintonia energética. E por isso, se eu pensar que eu estou aqui hoje e a minha mãezinha está lá na casa dela, mas eu tiver a certeza de que ela me ama e está pensando em mim, eu jamais vou me sentir sozinha. Então, o que mais reforça a nossa sensação de solidão? A gente pensa, vamos supor, naquele momento em que a gente acha que ninguém nos entende. Esse realmente é um momento difícil, mas se pararmos para pensar, essa é uma forma muito parcial, muito unilateral de olhar para as relações. Porque se há uma verdade, sempre haverá mais de uma percepção. Se me mostram uma verdade, eu vou pensar de um jeito e o irmão vai pensar de outro. E se for uma verdade mostrada para muitas pessoas, vários irmãos vão pensar diferente. Então, essa coisa da gente ter várias percepções exige que a gente viva olhando para o outro de uma forma diferente. E aí nós realizamos um exercício que é bastante precioso nas relações, que é o exercício de se colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu estou fazendo um exercício de parceria. E aí eu percebo que realmente, em alguns momentos, ninguém me entende. Mas que há os momentos em que eu também não entendo as outras pessoas. Normalmente, esses momentos de desentendimento, eles nos chamam, eles nos conclamam a nos isolarmos, porque a gente se sente sozinho, a gente se sente sem apoio. Só que esse isolamento pode ser aquele momento em que nós entramos para dentro de nós, olhamos para o nosso coração, abrimos aquela portinha e quem nós encontramos lá? Deus. E aí esse é um momento preciosíssimo em que nós conseguimos perceber a onipresença do nosso Pai. É que a presença de Deus dentro de nós é de uma sutileza tão grande que muitas vezes passa a impressão de ausência. É preciso que a gente esteja com aqueles olhos de ver e os ouvidos de ouvir, para que a gente possa conseguir perceber aquela presença de Deus dentro de nós.
E se a gente consegue se conectar com todas as energias amorosas que nos cercam, aí nós não só temos a certeza da presença de Deus, como temos a certeza da presença de todos aqueles que nos amam. Muitas das nossas experiências ruins, dos nossos desatinos, dos nossos exageros, compulsões, eles são frutos do nosso medo de ficarmos sozinhos. As nossas piores escolhas podem acontecer nesse momento, quando nós nos relacionamos com pessoas inadequadas, pessoas que podem ser abusivas, pessoas que fazem a subtração dos nossos pedaços. Aquelas pessoas que não agregam nenhum valor a uma relação. Muito pelo contrário. As pessoas que minam a nossa autoconfiança, as pessoas que nos colocam submissas, ou que de alguma maneira não estabelecem nenhum vínculo de amorosidade e parceria. E aí o relacionamento com essas pessoas não nos faz crescer. E às vezes só estaciona, mas na pior das hipóteses, também nos faz regredir no nosso processo evolutivo. Porque a gente acha que precisa ser menor para se encaixar no mundo do outro. E isso é uma falácia, não é real. Porque nós podemos sim crescer e, como espíritas, ajudar aquele que está ao nosso lado a crescer também. E não jamais nos sentirmos melhores do que ninguém. Quando nós olhamos para dentro de nós e sentimos essa presença de Deus, o conceito de solidão muda completamente. Então, a gente chama esse momento de percepção da onipresença divina, a gente chama esse momento de reflexão, de autopercepção. Porque a solidão nada mais é do que a percepção baseada nas dores da nossa alma. Portanto, é uma percepção individual. Muitas vezes nós estamos no meio de uma multidão e nos percebemos sozinhos, porque a nossa solidão está vinculada aos sentimentos que aquela multidão nos desperta. E normalmente nós estamos olhando para fora de nós e não para dentro. Existe um livro que chama As Dores da Alma, que foi ditado pelo espírito Hamed. E esse livro, vale a pena ler se vocês tiverem a oportunidade, ele fala o seguinte: é na solidão que encontramos sanidade para o nosso mundo interior. Na quietude íntima, fazemos um trabalho de autoconsciência. Então nós entendemos que nós precisamos de um tempo sozinhos. Esse tempo de solidão, ele deve ser usado para quê? Para reflexão, amadurecimento. E assim, nós vamos percebendo tudo aquilo que precisa ser mudado. Aí, nós vamos realizar um balanço das nossas vidas. Do mesmo jeito que no final do ano, uma empresa realiza o balanço do ano que aconteceu, ou até mesmo nós, quando paramos no final do ano e realizamos um balanço da nossa vida, de como foi aquele ano, ninguém faz isso em grupo, né? A gente faz isso sozinho. A gente entra para dentro do quarto e vai pensar em tudo aquilo que aconteceu, que não nos fez bem. Só que a gente tem um defeitinho, né? Nós tendemos a pensar única e exclusivamente nas coisas que foram ruins. Mas é preciso que a gente aprenda também a elencar as nossas vitórias. Vamos fazer uma listinha das virtudes que nós conquistamos. E essa pausa para o balanço, ela é espetacular, porque a partir desse balanço, nós vamos ressignificar a nossa história como um todo.
ressignificando a nossa história, nós fatalmente mudaremos o nosso comportamento. E como eu disse anteriormente, nada melhor para orientar essa transformação moral do que a pedagogia do Cristo, quando Ele nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos, quando Ele nos ensina a praticar a religião a partir dos menores gestos, quando Ele nos ensina que devemos dividir para poder multiplicar. Todos os ensinamentos do Cristo são fantásticos para que a gente possa, nesse momento de balanço, ressignificar as nossas atitudes, nos tornando assim seres humanos melhores, seres humanos em crescimento, seres humanos que estão preocupados com a sua própria melhoria e com a melhoria da humanidade. Então, eu convido todos vocês, de agora em diante, a viver isso que a gente vai chamar de solidão rica, de presente de quietude. Joana de Ângeles diz que nós somos lucigênitos, ou seja, nós fomos gerados na luz e somos compostos por luz. A consciência dessa essência luminosa nos impede a autorrejeição. Quando nós nos percebemos seres iluminados, e iluminados por Deus, nós conseguimos nos achar maravilhosos. Então é preciso que a gente se enxergue assim. E a partir daí, quando nós cairmos e levantarmos, Deus queira que sejam muitas vezes, porque o aprendizado vem dessa maneira, quando nós cairmos e levantarmos, nós seremos capazes de nos acolher no nosso próprio colo. Nós seremos capazes de nos acolher no nosso próprio abraço. Assim, nós vamos parar de transferir para o outro a responsabilidade pela nossa felicidade. Nós vamos parar de achar que são os nossos pais que têm a obrigação de nos fazer felizes. Ou achar que o nosso companheiro é que tem essa necessidade. Ou achar que os nossos filhos precisam brilhar naquilo que nós não brilhamos. A consciência da nossa essência luminosa vai nos mostrar que nós brilhamos sempre, mesmo nas nossas dificuldades, nos nossos tropeços e nas nossas quedas. Se soubermos aproveitar as lições que vêm de cada uma dessas experiências. E aí, quando a gente deixar brilhar a nossa luz, a gente vai se bastar, porque aí a gente vai estar inteiros. E aí, inteiros, seremos capazes de conviver com outros seres humanos inteiros também. Pessoas inteiras fazem bem para pessoas inteiras. E pessoas inteiras conseguem completar o vazio de pessoas que ainda não conseguiram essa plenitude. A solidão, portanto, agora, concluindo, a solidão é uma ilusão. E o meu convite é para que vocês desiludam-se de uma maneira positiva. Tudo isso que a gente está ouvindo é para que nós cheguemos ao túmulo melhores do que chegamos ao berço. Eu gosto muito de um psicólogo espírita que faz muitas palestras e ele tem um canal no YouTube, ele chama Rossandro Klingen. Vale a pena ver as palestras que ele dá e ler alguns livros que ele já publicou. Mas essa, especificamente, é um vídeo que ele fez, especificamente é um vídeo que ele fez e tem no YouTube. É um vídeo grande e eu tirei só o final, porque eu acho que vem de encontro a tudo isso que nós estamos falando. Então o vídeo se chama Carta à Solidão.
e o Rossandro Klingen que escreveu. Então eu vou ler para vocês, para a gente finalizar a nossa palestra. Então ele diz: não fique chateada conosco, solidão. É que você me lembra tantas coisas dolorosas. Você lembra a perda de alguém que amamos, o abandono, a rejeição. Você também nos lembra a dor de nos sentirmos não cuidados ou não amados. Não é que a culpa disso seja toda sua, mas é que quando tudo isso acontece, fatalmente chega junto, depois, você. Deve ser solitário ser você, solidão. Todos te evitam, todos fogem de você. E por essa razão, ninguém aprende o que você veio ensinar. Ninguém escuta o que você veio falar, em seu silêncio constrangedor. Por isso, desta vez, eu vou te encarar, frente a frente. Sabe aquele jogo de criança em que você fica olhando um para o outro para ver quem consegue ficar mais tempo sem rir? Dessa vez, eu vou ganhar. Eu não vou rir. Eu não vou fugir. Eu vou escutar. Vou ouvir aquele seu temido silêncio, que de tão absoluto me faz ouvir a minha respiração, a minha palpitação. E quem sabe, pela primeira vez, eu consiga entender que você, amiga solidão, sempre quis me apresentar a alguém muito especial. Junto de você, quem me esperava era eu mesmo. Você só existe para eu me encontrar. São palavras assim que, quando a gente lê, a gente até quer se emocionar, porque a grande verdade é essa. O aprendizado em cima de uma situação que nós sempre aprendemos a olhar como uma grande tristeza, como um motivo para a gente chorar, como uma dificuldade para viver, e de repente, à luz da doutrina espírita, com a pedagogia do Cristo e todos os nossos espíritos protetores, nós começamos a entender a preciosidade de aprendermos a ficarmos sozinhos. E Deus nos mostra essa necessidade hoje, nesse momento, nos dando a dificuldade que nós estamos vivendo. Porque há muito tempo não parávamos para perceber a nossa presença neste mundo e a presença de Deus no nosso mundo interior. Por isso, hoje, o que trazemos aqui é gratidão. Gratidão pelos aprendizados baseados na pedagogia do Cristo. Gratidão por esses momentos em que podemos dividir a graça que temos do aprendizado da nossa doutrina, que, acima de tudo, é consoladora e traz para todos nós um refresco das dificuldades que nós estamos passando. Por isso, nós vamos agora... Faça a prece. Por isso nós vamos agora fechar os nossos olhos e neste momento vamos realizar essa viagem para dentro de nós, imaginando o nosso coração e uma porta aberta. E quando entramos neste coração, chegamos próximo à maior luz que existe. É a presença de Deus, aquecendo o nosso sangue, deixando cada célula do nosso sangue circular o nosso corpo com a energia
amorosa divina. E esse encontro com Deus, trazendo para nós a maior alegria e a compreensão de que os nossos momentos sozinhos nunca mais serão momentos de tortura e infelicidade. Que os nossos momentos de solidão de agora em diante venham nos trazer reflexões positivas, autoconhecimento, análise de nossas possibilidades de mudança e, principalmente, o reforço da fé que temos na misericórdia do nosso Pai, guiando os nossos passos. Que nós possamos, sim, pedir a Deus que nos ajude a ter esses momentos preciosos com Ele e que possamos, nesses momentos, ouvir a sua voz dentro de nós. E que essa voz venha nos trazer a mensagem de amor, paz e fraternidade de que tanto precisamos nesse momento. E agora sim, sentindo esse amor de Deus dentro de nós, partiremos para dividi-lo com os nossos irmãos. Obrigada, Pai querido, e nos acompanhe para o resto dessa semana num trabalho muito positivo de aprendizado do amor que o Senhor sempre veio nos ensinar. Que assim seja.